Após os eventos narrados em Um Lugar Silencioso, parte 1, a família Bolt precisa agora encarar o terror mundo afora, continuando a lutar para sobreviver em silêncio. Obrigados a se aventurar pelo desconhecido, eles rapidamente percebem que as criaturas que caçam pelo som não são as únicas ameaças que os observam pelo caminho. O episódio de hoje é quase uma ironia, mas estamos ao som de Um Lugar Silencioso, parte 2. Oi pessoal, eu sou a Júlia Barduco, eu tô aqui hoje com o Lucas Amâncio. Oi, como é que vocês estão? Hoje estamos sem a presença do Vitor, ele teve que se ausentar porque ele foi viajar, mas ele estará conosco em breve, novamente. Ou pelo menos a gente espera que sim. Eu tô torcendo por isso. Eu e o Lucas vimos o filme ontem, né, que foi o dia da estreia. No Brasil, né? O dia da estreia no Brasil, né, detalhes. Cara, igual eu comentei no nosso review sobre Rua do Medo. Eu não sou o maior entusiasta de filmes de terror. E por mais que Um Lugar Silencioso não seja necessariamente aquela grande franquia de terror, é muito mais puxado pra um suspense. Eu gosto muito da forma como eles conseguem trabalhar todo esse universo, sabe? Apesar de ser um filme que não exista barulhos, eles não podem usar e abusar de efeitos sonoros e afins, eles conseguem utilizar dentro do roteiro medidas que escapem disso. E pra mim é a melhor parte de todo o filme. A parte 2 da história, pra mim, completa totalmente a primeira. Acho que eles não perdem em nenhum ponto. E eu fico muito feliz por ter ido assistir no cinema e não ter caído na tentação de assistir pela pirataria, porque esse filme já estava disponível nos torrents da vida desde o final do ano passado. Então, de uma maneira geral, eu tô muito feliz. Eu gostei muito do filme. E você? Então, gente, eu fui assistir ao filme sem assistir o primeiro, que até que não foi um grande erro, eu acho, porque depois eu assisti o primeiro. E o primeiro é realmente bem melhor que o segundo, mas eu acho que eles se complementam muito bem. Pra mim, o maior destaque, geralmente eu costumo falar bastante dos atores, né, do contexto, da trama, da direção e tal, mas esse filme eu acho que o ponto forte dele é a sonografia em todos os aspectos, porque se não fosse o trabalho que há com os sons do filme, não haveria tanto suspense, o suspense seria completamente quebrado. Eu acho que é o ponto forte do filme e é o local em que eles tentam mesmo construir toda a tensão que existe dentro do universo. E é muito legal, porque os jump scare do filme, né, são muito bons, assim. Você tá lá de boa, de repente, pá! Você toma um susto. Gente, eu tava na sessão do lado da Júlia, a gente foi ver juntos, né? A Júlia dava cada pulo na cadeira, era um negócio assim, eu dava muita risada. Eu não sabia se eu ficava assustado ou se dava risada da Júlia, era um negócio incrível, assim. Mas, de uma maneira geral, eu realmente acho que a forma como eles trabalham realmente é muito boa. Eu concordo com o que você disse, eu acho que no primeiro filme eles tiveram um trabalho um pouco maior. Eu lembro, assim, muito claramente que no primeiro, na parte que começa a ficar feia a coisa, tem aquela cena onde todas as luzes que estão espalhadas pela fazenda, elas estavam brancas, né, na cor normal dela, de repente eles fazem de uma maneira que fique vermelha. E aquilo simboliza que tá tendo uma situação de perigo, estão pedindo socorro, mas não necessariamente gritando, sabe? Eu acho muito interessante que no segundo filme teve coisas do tipo, mas não necessariamente trabalhou da mesma forma. Eu acho que eles perderam um pouco da pegada do filme, do suspense do filme, né? Eu acho que eles se perderam um pouco ao abrir o universo pra além da família, né? Eu acho que isso foi um aspecto que prejudicou um pouco o filme. Eu entendo que não tinha como eles continuarem o filme só com aqueles 4 personagens ali, sendo que um deles é um bebê, que nem fala, né? Então eu acho que seria muito complicado eles seguirem essa linha e manter a história focada só naquela família. Eu acho que eles se perdem um pouco ali, quando mostra aquelas pessoas que parecem que estão meio doidas, que tiveram algum problema relacionado ao mundo que eles estão vivendo, né? E daí se tornam violentas. E eu acho que faltou explicar quem são aquelas pessoas, por que elas ficaram daquele jeito, porque a gente tem a teoria, o que a gente pensa que pode ter acontecido, mas não é explícito no filme, eu acho que isso é prejudicial pro filme, em certas formas. É verdade, eu acho que, assim, existem coisas no primeiro filme que elas não foram explicadas diretamente, como, por exemplo, a origem das criaturas. No primeiro filme a gente termina sem saber de onde elas surgiram.
Mas isso não necessariamente faz falta no roteiro. Só que nesse segundo, quando aparecem essas pessoas, e elas obviamente também não são explicadas o porquê que elas estão ali, o que que elas querem. Tipo, sei lá, a gente pode criar teorias, igual você disse. Sei lá, elas só estão ali porque elas estão saqueando outros sobreviventes. Pode ser isso, mas não fica explicado. E isso faz falta mesmo. E um filme como esse, que durou 1h37, eu acho que ele não custaria adicionar 10 minutos de filme pra explicar isso, sabe? Não ficaria cansativo. Não é um filme longo. E eu, honestamente, esperava muito que explicasse a origem das criaturas. Explicam como elas chegaram na Terra ali, parece que elas chegaram, mas não explica bem se elas são realmente extraterrestres, assim, daí aquela explosão ali no céu, mas a gente não sabe o que é aquilo de verdade. Uma coisa que ficou muito na minha cabeça era, se elas não sobrevivem na água, será que elas estão presentes só nos Estados Unidos? Será que só os Estados Unidos está devastado? Será que é o mundo todo? O que acontece ali, sabe? Falta esses pequenos detalhes para serem explicados. Com certeza vai ter um filme 3, esperamos que eles expliquem esses detalhes. Mas eu acho que o cliffhanger ali não foi tão interessante pela falta desses aspectos. Se tivessem esses aspectos e eles adicionassem o cliffhanger, tipo, nossa, como é que vamos salvar eles agora que a gente sabe a origem, agora que a gente sabe o que mata eles, agora que a gente sabe o que a gente pode fazer, qual vai ser o nosso plano. Eu acho que isso seria muito mais interessante pra chegar um filme número 3 do que deixar essas questões em aberto pra serem explicadas no último filme da franquia, que seria, teoricamente, quando eles vão salvar o mundo, esperamos, né? Que não morra mais gente. Eu também acho. E assim, depois que terminou o filme, eu fui fazer minha pesquisa, né? Pra saber o que poderia acontecer no terceiro e tudo mais. E eu li uma entrevista do John Krasinski, né? Que é realmente o escritor, né? Que na verdade faz o papel do pai no primeiro filme, mas nesse, infelizmente, ele tá morto, então ele não volta. Inclusive, era meu personagem preferido. Até hoje eu não superei a morte dele. Mas enfim, ele tava dando uma entrevista, né? Falando da chegada que realmente são aliens, que chegaram ali próximo à divisa com o México. Ele tinha pensado em fazer aliens, que seriam os vilões, mas não necessariamente aliens que fossem super inteligentes, que tivessem um grande plano. Ele só queria fazer uma coisa meio predadores, sabe? Só que isso meio me deixa intrigado, porque assim, como é que você vai fazer um filme que você vai colocar os vilões aliens, né? E eles não são necessariamente criaturas super inteligentes. Porque, pô, pra você ir pra um outro planeta, você tem que ter nave, você tem que ter uma tecnologia que permita que você atravesse o espaço. Então não tem como você simplesmente utilizar esse argumento de que, eu vou colocar criaturas que não são inteligentes, que elas só são predadoras, se elas precisam ter inteligência pra, no mínimo, conseguirem sair do planeta delas, sabe? Tipo, isso não faz o menor sentido. Um exemplo disso em que aliens não são super inteligentes é aquele do Will Smith com o filho dele. É um contexto do planeta também em que as criaturas em questão, se eu não me engano, elas cheiram medo nos homens e daí elas tentam matar os homens. Então parece. É quase semelhante. Ao invés de ser a audição, é o olfato que prejudica o homem. Mas acontece o contrário, não são eles que vão pra Terra, é os seres humanos que vão pro planeta deles. Então, lá, esse argumento é bem utilizado, né? Ele funciona naquele filme. Mas aqui já é um pouco mais complicado. E em A Guerra do Amanhã, né, um filme que lançou agora pelo Prime Video recentemente, um blockbuster, também fala sobre alienígenas predadores, né, que são os grandes vilões da história. Só que pelo menos nesse filme é explicado que esses alienígenas predadores, na verdade, eles vieram por meio de uma nave espacial e que existiam outra raça alienígena. Vamos fazer uma analogia. Esses alienígenas que eram inteligentes, eles seriam tipo os humanos, e esses alienígenas que estavam caçando todo mundo, eles eram, sei lá, lobos, algo assim do tipo, sabe? Nessa viagem deu errado, eles acabaram caindo na nave, então esses alienígenas que eram inteligentes morreram e só ficou os predadores. Então, tipo, em A Guerra do Amanhã, isso até pode ser explicado. Só que fica muito vago em Um Lugar Silencioso. E a gente não sabe se eles vão realmente desenvolver isso. Eu fico com aquela pulguinha atrás da orelha. Será que eles vão utilizar a mesma desculpa, o mesmo roteiro? Ou será que eles vão tentar realmente inovar? Eu sei que provavelmente as duas produções não tiveram nada a ver uma com a outra, até porque quem trabalha nelas são pessoas totalmente diferentes. Mas fica aquela questão, né? Se realmente for uma usabilidade do mesmo roteiro, fica uma coisa meio chata, fica uma coisa meio sem graça. E eu sinto, em Um Lugar Silencioso 2, que ele foi um filme, assim, legal. Eu honestamente gostei, eu saí da sessão feliz. Assustado, mas feliz.
Mas eu sinto que foi muito mais um filme preparatório para uma parte 3 do que necessariamente um filme com uma história interessante para agregar. Realmente, ele não funciona sozinho, né? Sim, Eu tenho essa impressão, assim, que parece, se fosse uma série, ele seria, tipo, o episódio piloto em que eles estão tentando vender esse universo pra desenvolver ele em seguida. definitivamente. E eles adicionam vários elementos, né? Por exemplo, nesse filme a gente descobre que os bichos não sabem, os alienígenas, eles não sabem nadar. Isso já é uma coisa nova que muito provavelmente vai ser utilizada no próximo filme. E não é esse único elemento, existem vários. Eu acho que foi uma dificuldade do roteiro mesmo, eles tentarem trazer elementos novos que funcionassem, não ficasse mais no mesmo, mas que também mantivesse o mesmo grau de produção que foi o primeiro, que foi estrondoso, assim. É até irônico falar estrondoso, mas foi estrondoso, assim. E assim, entre os atores, as participações, quem que você acha que se destaca nesse filme? Porque eu sei que o seu preferido é o pai, que morreu, que não está presente, mas quem que você acha agora que é o melhor do elenco, por exemplo? Eu confesso pra você que eu não sou uma pessoa que lembra muito de todos os nomes dos personagens, assim, mas a Reagan, eu acho que é muito difícil falar desse segundo filme, em questão de atuação, sem falar da personagem da Reagan, né? Porque, cara, ela entrega muito a atuação no filme inteiro. Eu acho que a real protagonista nesse filme é ela, e apenas ela. A mãe dela, os irmãos, fica tudo muito em background e ela acaba sendo o plot principal. É ela quem tem a ideia de ir atrás da estação de rádio, é ela que se sente responsabilizada desde o primeiro filme pela morte do irmão e agora, de certa forma, pela morte do próprio pai. E é uma dor que ela nem teve tempo para superar, porque se a gente for analisar, o primeiro e o segundo filme tem uma diferença de dias, assim, não chega nem a um mês. Então, eu acho que ela entregou muito. E ela é uma atriz nova, assim, eu não me lembro agora quantos anos ela tem, mas ela entregou muito. E ainda fazendo uma personagem que tem deficiência auditiva, que não é uma coisa Ela fácil. tem 18 anos. Ela tem 18 anos. Então, assim, ela conseguiu interpretar muito bem mesmo. E eu acho muito interessante também como que dentro da história, as cenas nas quais ela tá sem o aparelho auditivo e aí acaba mostrando como ela se sente na situação, né? Ou seja, sem ter nenhuma trilha sonora, sem ter nada de som na cena, eu acho que é muito interessante, que casa muito bem com toda a história do roteiro. Ah, eu discordo de você completamente. Eu acho que assim, o roteiro gira em torno dela, mas eu não acho que ela é a melhor participação, porque eu acho que temos Emily Blunt, então não tem como dar todos os créditos pra ela, apesar dela, Millie é o nome da atriz, eu acho. Apesar dela ser uma ótima atriz, principalmente pra idade dela e pra experiência que ela tem. Ela tem um papel estelar, assim. Eu acho que a Emily atua muito bem. Dá pra ver que ela tá desesperada no filme inteiro. Não tem um momento que ela deixa essa máscara ali de mãe preocupada cair. E também um personagem que, assim, eu não sei se eu gosto muito dele, eu acho ele meio bobinho, que é o Marcos. Também tem umas facetas, assim, que são incríveis. O medo dele, sabe? Eu acho que é palpável, assim, na cena. Por isso que eu gosto mais deles do que da Millie nesse filme. No primeiro, realmente, eu acho que ela é superior em todos os sentidos, mas nesse eu acho que eles conseguiram pegar um pouco mais do contexto ali pra eles, sabe? Aquela cena que o pé do Marcos corta, nossa senhora, gente, aquele menino ali, naquele momento, eu não sabia nem como reagir, sabe? Porque foi muito bom. Eu acho que assim, a Emily, eu tenho que concordar totalmente. Ela vem no meu posto 2 em questão de atuação. Eu realmente gosto muito da atuação dela nesse filme. Só que o Marcos eu já discordo um pouquinho porque eu peguei um pouco de raiva do personagem. Porque eu acho que ele é muito burro, ele só fez cagada nesse filme. No primeiro ele até faz um pouco, mas a gente releva porque é uma situação nova, é coisa assim. Mas sério, é injustificável aquela cena que ele sai de dentro do esconderijo deles e vai lá pra cima pra ficar fuçando nas coisas enquanto o cadáver faz barulho. E aí tem toda aquela cena de destruição. Não perdoo ele. Não perdoo de nenhuma forma. Agora, falando ainda de personagens, tem um personagem que nesse filme eu achei que ia ser muito bom e eu não gostei nem um pouco, que foi o Emmett. Eu acho que não casou, não funcionou. Eu tive a impressão de que eles tentaram, de uma certa forma, transformar ele em um novo John Krasinski, um novo pai ali da história, não necessariamente criando um laço amoroso com a Emily,
mas realmente tentando atingir esse lugar que ficou vago no quesito defensor, sabe? De defender a família. Nossa, mas eu até gostei dele, sim. Tipo, eu não acho que eles encararam como uma forma de substituir ele, mas eu acho que tinha um buraco vago ali no roteiro. Eles precisavam de algo pra preencher a falta que foi o Lee, que é o pai, né? Mas não tentaram inserir ele num sentido de uma figura paterna, sabe? E eu acho que ele foi, assim, essencial, principalmente na parte que eles lutam lá contra aqueles humanos que estão muito doidos. E na parte que eles estão na ilha também, que ele vai avisando as pessoas, berrando, vão para suas casas, vão para suas casas. Eu acho que ele foi um personagem importante. Não acho que foi a intenção do roteiro colocar ele como um Lee 2.0. Mas eu acho que que ele foi importante. Eu acho que é uma edição válida. Assim, principalmente agora que vai chegar o terceiro filme, né? E eu acho que ele vai ser essencial ali, porque, assim, temos o Marcos, que não presta pra nada, temos um bebê, temos a mãe e temos a Regan, né? Então, assim, tipo, precisávamos de mais uma pessoa ali naquele contexto. Eu acho que era uma necessidade pro roteiro seguir, sabe? Então, eu acho que agora no terceiro filme ele vai ser muito importante. Ele vai chegar assim, tipo, tiro, porrada e bomba, sabe? Eu concordo com você de que ele não é um personagem que sobra. Até porque falar de personagem que sobra nesse filme é difícil, porque o elenco principal tem, tipo, 5 pessoas, né? E praticamente o filme inteiro são só 5 pessoas, então... Mas eu realmente acho que falta alguma coisa no personagem dele. Eu acho que, em mim, pelo menos, não pegou. Eu acho que falta alguma coisa. Eu não sei se é carisma. Eu acho que o carisma dele foi um pouco forçado também. Tipo, meus filhos morreram, minha esposa morreu, agora eu tô triste. Eu não desenvolvo empatia, sabe? Eu acho que faltou um pouco de desenvolvimento nele também. Mas eu acho que é algo que a gente vai ver em breve, Sim. Assim, nas cenas dos próximos capítulos. Aliás, falando em próximos capítulos, o que você espera pro terceiro filme? Espero uma resolução disso, né? Eu espero, tipo, um fim justo. Eu espero que dê um jeito naquilo. Eu espero que, sei lá, apareçam os militares. Um negócio assim, sabe? Bem Estados Unidos mesmo, tentando falar que, olha, nossos militares são incríveis. Salvamos o mundo mais uma vez. Eu espero algo nesse sentido. Tenhamos um desfecho sem mais perdas, né? Sem mais mortes pra aquela família, porque... Realmente, não dá mais. Eu também espero que o terceiro filme seja o último. Apesar de que talvez eu imagine que eles queiram fazer um quarto. Eu sinto muito que é uma trilogia que talvez não seja uma trilogia exatamente, sabe? É uma série de filmes que pode ter até 4, se eles conseguirem fazer um roteiro bom. Eu acho que se tá cansando, já tá um pouquinho cansativo. Não tá cansativo, tipo, meu Deus, eu odeio esse filme. Tá cansativo, tipo, poxa, poderiam ter feito diferente. No segundo filme, se tiver um quarto ainda, nossa, não. Definitivamente. E eu realmente espero que eles trabalhem o Emmett, que eles consigam fazer um trabalho ali junto com o ator para que o personagem se torne mais carismático e realmente a gente tenha mais empatia por ele, porque honestamente eu não senti empatia nenhuma. Até no final do filme, quando ele tava lá com a perna toda destroçada, tadinho, eu tava mais preocupado com a menina lá pra colocar do aparelhinho auditivo dela no rádio do que necessariamente com a saúde daquele cara. Se ele tivesse sido sacrificado naquele momento, eu não ia sentir falta. Mas se tivesse perdido qualquer personagem no filme, incluindo o bebê, se o próprio bebê tivesse morrido, eu acho que eu teria sentido mais simpatia do que por ele. Nossa, se o bebê morresse, eu morri ele mesmo. Nossa senhora, imagina, perder outro filho, outro irmão, não. E eu espero muito ver a origem desses bichos, porque não aguento mais não saber de onde eles vieram, se eles são, sei lá, aliens mesmo, se eles são experimentações, se eles são, sei lá. Espero que expliquem quem são eles e quem tá por trás deles também. Sim. É isso, pessoal. Nos sigam nas redes sociais. Nós somos @alsompodcast no Twitter, no Instagram e no TikTok. E também nos sigam aqui nas plataformas de áudio como o Anchor, o Spotify e etc. Muito obrigado por todo mundo que tá aqui com a gente. A gente volta semana que vem com mais um episódio muito especial. Caso não tenha ouvido, nosso último episódio foi sobre a trilogia de filmes Rua do Medo. Também tem tudo a ver com isso aqui, é terror, é esse tipo de coisa. Então é só dar uma olhadinha lá, ouve, tá bem legal o episódio. Eu vejo vocês na semana que vem. Isso mesmo, pessoal. Até mais. Beijinhos. Amamos vocês. Tchau!